Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos celebrar e cultuar ao Senhor com todo o nosso ser. Fiquem de pé, por gentileza. Vamos adorar o Espírito Santo de Deus. Antes de iniciarmos qualquer coisa, feche seus olhos. Vamos falar com Jesus nessa noite. Nesse momento, eu gostaria que você descansasse seu coração, descansasse a sua mente e se conectasse com o Espírito Santo de Deus. Comece a falar com Ele nessa noite. É você e Deus agora. É o momento do qual você vai falar com Ele. E eu gostaria que nessa noite você falasse para Ele o quanto Ele é maravilhoso. Agradeça a Deus por estarmos aqui nessa noite. Fala o quanto você quer estar aqui na presença dEle, adorando a Ele, louvando a Ele junto com os irmãos. Exalte a Ele com os seus lábios, exalte a Ele com a sua mente, sinta a presença do Espírito Santo. Seja como Jacó: Senhor, não vá embora antes de eu receber algo de Ti nessa noite. E que você deseja receber hoje, seja a presença dEle, seja Ele estar na sua vida presente. Aleluia, Jesus. Fala com a tua igreja, ministra sobre ela com poder, graça e unção. Vai se revelando nessa noite para cada um deles, ó Pai. Escute suas orações e súplicas. Que hoje, ó Pai, cada um possa oferecer o melhor que tem para glorificar o Teu nome, para Te exaltar. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus desde o início ao fim aqui nesse local. Que em cada louvor aqui entoado, você possa estar plenamente ligado para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para cantar a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar o hino da harpa que diz: Espírito, enche a minha vida. Peça para que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida nessa noite. Louvemos ao Senhor. Espírito, enche a minha vida. Peça isso a Ele. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levantamos as nossas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Nosso
nossos corações, Jesus. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a você que chegou agora. Convido a você a entoar o louvor ao Senhor e dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, e que Ele possa crescer cada vez mais nas nossas vidas, que possamos buscar unicamente o reino de Deus. Aleluia. Jesus, fala conosco, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa se revelar para nós, que possamos sentir a Tua presença nesse local, que possamos, ó Espírito Santo de Deus, estar contigo sempre. Aleluia. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, mais de ti e menos de mim, que tu cresça, Jesus, e menos de mim, seja exaltado, Espírito Santo, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça
seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia, Espírito de Deus. Glória a Deus, Jesus. Nós viemos aqui para te adorar. Adorar ao único Deus. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza começa a adorar-te. Quero contigo viver para sempre, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Jesus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor o pobre se fez. Obrigado, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Continuamos no mesmo espírito de oração. Vamos cantar esse louvor. Vem, esta é a hora. Esta é a hora de adorarmos a Ele, de exaltarmos a Ele com todo o nosso ser e coração. Celebra o Senhor com suas palmas, celebra o Senhor com sua alegria, na presença do Deus Todo-Poderoso.
estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Aleluia! Tua presença, Senhor, glória a Deus. Louve ao Senhor, igreja, com alegria. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus poderoso. Glória a Deus. Grande és tu, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, em pé, vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus agora nessa próxima etapa possa falar conosco através das Escrituras, através da palavra dele, amém? Então, feche seus olhos, vamos falar com ele, vamos falar com o Espírito de Deus aqui nesse local presente. Senhor Jesus, nós somos gratos por esse tempo de ministração através dos louvores, mas queremos pedir para que o Senhor continue a ministrar sobre as nossas vidas através da tua palavra, que seja o teu Espírito a conduzir, que seja o teu Espírito a revelar, que seja o teu Espírito, ó Pai, a nos mostrar cada verdade dentro da tua palavra. Abra o nosso entendimento para podermos compreender. E assim, ó Pai, como o Senhor inspirou cada um a escrever, também nos inspire nessa noite a entendermos e compreendermos conforme a tua vontade, o teu querer, que possamos realmente glorificar a Ti através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Puder sentar, fique à vontade na casa do Senhor Jesus. Continuamos, irmãos, com a nossa leitura do livro de
dos evangelhos, né? Nós estamos no livro de João, nesse exato momento. Nós passamos ali pela etapa da tentação de Jesus, Jesus volta, nós temos os testemunhos de João, depois ali nós pegamos um pouco acerca do primeiro, né, apóstolo que é apresentado a Jesus, que foi André. Nós falamos um pouco sobre André, e agora nós vamos dar continuidade na leitura. Abra aí a sua Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 40. João capítulo 1, versículo 40. Para você que já está aí com a sua Bíblia aberta, lá em João capítulo 1, versículo 40, vamos ler, vamos ver o que está aqui escrito. Nós já falamos sobre André, então já estamos um pouco entendido acerca dele, tá bom? Então vamos continuar. Era André, irmão de Simão Pedro, assim como eu falei para vocês na quinta passada, que André era irmão de Pedro. Então esses dois foram apóstolos de Jesus, né? Até então aqui ainda não, mas futuramente o Senhor os convoca para tal. Então vamos aqui dar continuidade. Então André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então isso aí da quinta passada, né? Que a gente viu na leitura, que quando João testemunhou acerca da pessoa de Jesus, que ele era o Cristo, esses dois discípulos passaram a segui-lo. Não seguir como discípulo, seguir só no sentido, eles viram Jesus passando, quando João testemunhou, eles foram até Jesus, eles saíram atrás de Jesus, nesse sentido. Então, um deles era André, já falamos sobre eles. 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem diz, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quem é que se lembra aqui o que quer dizer Messias e o que quer dizer Cristo? Nós já falamos aqui. É a mesma coisa, tá? Cristo e Messias é a mesma coisa. Se lembra? Ungido, isso, é ungido. Então, esse era o ungido de Deus, Jesus. Então Cristo e Messias quer dizer ungido. Então o que é que acontece? Depois que André, ele tem ali aquele momento com Jesus, com Cristo, ele vai até o irmão dele. Veja que até nós podemos dizer uma afinidade, né? Primeira pessoa que ele quer dizer, achei o Cristo, né? Quando você se converteu, qual foi a primeira pessoa que você correu para dizer, eu me converti, eu achei Jesus na minha vida, eu agora sou um servo do Deus Todo-Poderoso, né? Então, a primeira pessoa que André procurou foi seu irmão, e ele disse, olha, achamos o Messias, ungido de Deus, o Cristo, eu achei ele. E aí, nos é apresentado aqui, uma outra pessoa, que até então nós não tínhamos visto. Quem é essa pessoa? Pedro, igreja, Pedro. Até então a gente não tinha visto Pedro, mas agora nos foi apresentado. Tinha falado que Pedro era irmão de André, mas agora vamos tentar ver um panorama, né? Vamos tentar passar com a introdução acerca da pessoa Pedro, tá bom? Por quê? Por que eu não vou falar tudo de Pedro? Porque nos próprios evangelhos, no próprio decorrer dos evangelhos, da nossa leitura, nós vamos ver muito sobre Pedro. Nós vamos compreender muito sobre a pessoa Pedro. Então, por isso que eu não vou falar aqui tudo sobre Pedro, nós vamos simplesmente falar uma introdução para a gente entender quem era Pedro. Então, a primeira coisa, Pedro, posteriormente, foi um apóstolo de Jesus Cristo, tá bom? Foi um dos 12, assim como seu irmão André. Como eu falei na quinta passada, que André era pescador, Pedro também é pescador. Então, ele também tinha sociedade lá com Zebedeu e seus filhos, João e Tiago, tá bom? Então, eles trabalhavam com pesca. Provavelmente também não era uma pessoa carente, passava necessidade, não era,
era uma pessoa que tinha sim suas condições de vida e sobrevivia normalmente. Então não era uma pessoa que vinha de uma questão de pobreza, tá? É interessante quando fomos lermos aqui o 42 que diz assim, ó: e o levou a Jesus. Olhando Jesus, o que foi que aconteceu? André chegou para Pedro e disse: olha, achamos o Messias. Aí ele foi lá e levou Pedro até Jesus. E aí Jesus diz assim, ó, e o levou a Jesus, né? Olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão. Simão, irmãos, é o nome de Pedro, tá? Pedro é um apelido, que quem deu esse apelido para Pedro foi o próprio Cristo, que aqui é nos dito. Ele diz, ó: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, quando Pedro tem um primeiro encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus olha para ele diz: ó, tu és Simão, filho de João. Já vou falar sobre essa questão de filho de João, tá? Porque eu acho que alguns já estão pensando: o que foi que tu falou quinta-feira passada, né? Mas eu vou já explicar isso daí. Mas primeiro vamos concluir essa daqui. Tu és Simão, filho de João, e teu nome agora será Cefas. Cefas, irmãos, essa palavra Cefas, no aramaico, ele significa rocha, tá? Que se você for trazer para o grego, ela vai vir na escrita Petros, que se você for trazer para o português, ela vem como Pedro, tudo no sentido de pedra, rocha, tá bom? Então esse apelido que foi atribuído à sua pessoa, que hoje praticamente é o seu nome, né? Porque ninguém chama mais Pedro de Simão, né? Se alguém até dizer o apóstolo Simão, né? Você não vai associar a Pedro, né? Então, mas o nome de Pedro era Simão. Pedro é só um apelido que foi dado por Jesus, e a partir de agora nós chamamos ele de Pedro, que significa pedra, rocha, tá bom assim? Tá? Então esse Pedro, ele foi até um homem de destaque nas escrituras, até hoje, né? Ele era muito impulsivo, né? Quem sabe ele era aquele mais agitado, tomava decisões mais precipitadas, rápidas, era um homem muito impulsivo, né? Muito agitado, mas também a gente vê que com isso ele aprendeu e cresceu e amadureceu muito, porque ele teve muitas experiências com Cristo. Também um dos apóstolos que se destacou pela intimidade com Jesus, né? Assim como ele, Tiago e João, eles foram pessoas que se destacaram, sempre muitas vezes estava presente em alguns eventos que eram só eles quatro, que os demais não estavam, os demais apóstolos. Então, nos evangelhos nós vamos ver muito dessas coisas, mas porém, como nós não estamos estudando o livro de Atos, Atos também fala muito sobre a pessoa de Pedro, né? O que nós conseguimos vislumbrar ali em Pedro, em Atos, é um líder nato. E como algumas formas de expressão dão até um destaque, como se ele fosse o líder dos apóstolos, né? A gente pode muitas vezes contemplar como ele, a autoridade ali maior, não que talvez eram assim, mas muitas das vezes o que nos leva a entender que era assim, que a sua palavra ela tinha um peso muito grande. Então ele praticamente se tornou o líder da igreja. Dada esse atributo, o próprio Cristo deu a ele: tu cuidarás da minha igreja, tá? Então nós vemos isso. Muitos irmãos defendem a ideia de que por esse Pedro, que exerceu essa liderança, que foi esse homem que Deus disse: ó, a igreja passa agora para ti, para que você cuide dela, muitas vezes atribui que ele era o primeiro Papa, não é isso? Você já ouviu isso? Primeiro Papa de Roma, né? Só que, irmãos, isso biblicamente nós não podemos testificar e nem defender, até porque a instituição apostólica romana, ela se deu à criação muito tempo depois, e não quando Paulo, ou quando na época ali dos apóstolos. Já existia igreja, mas não era nomeada dessa forma, tá?
e muito menos colocado tal tipo de cargo. O que nos leva muitas das vezes difícil apoiar essa ideia é o fato de que quando Paulo escreve para a igreja de Roma, lá em Romanos, ele, se realmente Pedro fosse o líder da igreja em Roma, eu acho que seria de muito Pedro, ou Paulo ter citado Pedro na carta de Roma, não? Escreva ao presbítero Pedro, que está aí na igreja, liderando a igreja, mas Paulo em nenhuma vez cita em sua carta, faz até referência a algumas pessoas, mas não cita em sua carta nada a Pedro. E como é que pode? Se Pedro era o líder da igreja lá, por que desfeita é essa? Estava brigado Paulo e Pedro? A gente também não tem isso na Bíblia, então fica muito difícil de ter essa interpretação. Então, o que acontece? Era um líder, sim. Um homem que conduziu muitos para Cristo, testificou, levou o Evangelho, expandiu o Evangelho, fez a obra de Deus, mesmo depois da morte de Cristo Jesus, sim, de grande testemunho e de muitas lições a nos dar, porém, algumas coisas, como muita gente já aprendeu aqui, nós temos que tomar um certo cuidado, para não exagerarmos demais, tá bom? Então, o que acontece? Eu falei para vocês que o pai de Pedro e de André era quem? Vamos ler lá em Mateus 17, não, 16, 17, se eu não estou enganado, Mateus 16, 17, diz assim, ó: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então o que a gente vê aqui? A gente vê Cristo dizendo que o pai de Pedro era quem? Jonas. Mas aí você vê aqui, Bar-Jonas, né? Bar quer dizer que é filho, né? Filho, não, pai, perdão, pai. Então pai, Jonas, que era pai de os judeus, eles tinham essas expressões. E aí o que acontece? Aqui nós vemos escrito que o pai de João e André, o pai de Pedro e André era Jonas. Porém, quando a gente vai lá em João, em algumas Bíblias, está escrito João. Alguém levantou? Pode falar. Filho de Jonas. Falei pai, não foi? Perdão. Filho de Jonas, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vem para cá, a gente lê aqui, ó: tu és Simão, o filho de João. Que é isso? Jesus está ficando doido? Jesus fala lá que é filho de Jonas e agora ele está falando que é filho de João. Esse João aí é o pai dele ou é o apóstolo, ou é João Batista? O que é isso daí? O que isso quer dizer? Irmãos, Jesus não está doido e nem a Bíblia está contradizendo aqui. É porque João, em aramaico, é João. Porém, se você for trazer para o hebraico, é Jonas. Então, pode ser escrito tanto Jonas como João. Se você escreve na linha aramaica, você escreve João. Se você escreve na linha pensando em hebraico, você vai para Jonas, que quer dizer a mesma coisa. Tá bom assim? Então, não houve erro. É só essa questão. Então, você pode sim dizer Pedro, filho de João, e pode sim dizer Pedro, filho de Jonas. Um você vai estar falando em hebraico, o outro você vai estar falando em aramaico. Tá bom assim? Então seguimos na leitura. Ou alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar? Então vamos ler lá, Vitinho, coloca aqui para nós. João 1, 43, né? Já que a gente leu 42, e assim tudo, já expliquei sobre o nome de Pedro. João 1, 43, e já expliquei sobre essa questão do filho de João, bom?
Então, tudo isso aconteceu e no dia imediato, e no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Então, no dia seguinte, Cristo quis ir a Galiléia. E nessa ida ele encontrou a Felipe. Por favor, vai abrir? A Cicleide vai abrir. Obrigado, Cicleide. Ele encontrou a Felipe. Então é outra pessoa que a gente aqui acha. Esse Felipe, irmão, é o apóstolo. Então, esse foi o primeiro apóstolo a ser chamado para seguir Jesus. E foi o primeiro apóstolo a seguir Jesus de verdade, né? Nós não sabemos como foi o decorrer da toda a narrativa, pois João ele é bem direto e objetivo. Ele disse só que Jesus viu ele, disse: ei, segue-me, né? E assim Filipe foi. Nós não sabemos como foi, não nos foi revelado, mas se você tiver essa curiosidade, anota aí no seu caderninho, para quando chegar lá no céu, você fazer essa pergunta para Cristo, tá bom? Porque essa aí não foi revelada para nós não. Só sei que ele seguiu muito entusiasmado e ele já testificava quem era Cristo. Pode falar, Evandro. Sabe essa pergunta aí, eu me faço também. Eu digo assim, a gente não pode levar o caderninho para a igreja, né? Ou para o céu, né? Mas aí é que nem o pastor dizer, né? Na minha nuvem eu quero Coca-Cola, né? A gente só vai para o campo da imaginação, né? A gente vai para aquele campo de sonhar, dizer as coisas, né? Mas é uma das perguntas aí que, se você tiver uma memória boa, grave que a sua memória vai subir, tá? Mas o caderninho não sobe mesmo não, irmão. Então vamos lá continuar na leitura. No dia seguinte sim, Filipe, né? Então a grande pergunta, você devia ter perguntado, irmão: e quem é Filipe? Me fala sobre esse Filipe, né? Nós temos até um Filipe, eu conheço um Filipe, o filho da irmã Aldeide com a irmã Evandro, o grande Filipe. E o missionário Filipe. Tive a oportunidade de fazer missão com ele. E aqui nós temos o Filipe. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos fazer, nós vamos separar o Filipe. Como assim? Vamos separar, irmão. Porque existe o Filipe de Atos, que é o Filipe evangelista. E existe o Filipe dos evangelhos, que é o Filipe apóstolo. São dois Filipes diferentes, tá? Por exemplo, o Filipe que fala lá com o eunuco não é o Filipe apóstolo, tá bom? O Filipe que prega lá para os samaritanos não é o Filipe, lá em Samaria, não é o Filipe apóstolo, são distintos. Então a primeira coisa que a gente faz é isso, é separar esse Filipe, tá? Por exemplo, o Filipe apóstolo, ele só é falado lá em Atos só no começo, quando fala que os apóstolos, eles estavam ali reunidos no cenáculo. Então é a única referência que traz para a pessoa Filipe apóstolo. Depois daquilo, só fala sobre o Filipe evangelista. Filipe evangelista é um dos diáconos, obreiros, que são chamados para auxiliar os apóstolos. Tá bom assim? Então é esse Filipe que dá decorrência, que decorre lá a narrativa de Atos. É um daqueles que também foi selecionado como Matias. Quem era Matias? O primeiro mártir, entendeu? Então esse Matias e Filipe foram chamados para ser diáconos ali. Mas é tão interessante que a narrativa de Atos sobre o Filipe parece muito uma ação apostólica, né? Não parece? Todas as vezes, como ele agiu, como ele se comportava, parecia muito com os apóstolos, mas é diferente. Então entendemos isso, para primeiro adentrarmos aqui no Filipe apóstolo, entendemos isso? Esse Filipe é diferente do Filipe evangelista, tá bom? Filipe de Atos é outro, Filipe apóstolo é outro. Então, primeira coisa, e esse Filipe, irmão, ele foi aí chamado, depois ele foi chamado como apóstolo. Algo peculiar, irmão, nós não temos muito sobre esse Filipe, né? Falando sobre as suas ações, sobre os seus atos,
Nós não temos muita coisa sobre ele. Porém, João é o único que fala um pouco mais sobre ele. Lá nos evangelhos sinóticos, nós só temos a referência a Filipe somente quando é listado os apóstolos. Então, quando diz ali os apóstolos, 12 apóstolos, somente ali fala de Filipe, nos evangelhos sinóticos. Já João não. João nos apresenta como ele iniciou o ministério com Cristo, que foi o que a gente acabou de ler. Tem uma situação ali do que os gregos procuram Filipe para poder falarem com Jesus, então eles vão até Filipe primeiro, fala com ele. Tem a questão da multiplicação dos peixes e dos pães, que Jesus olha para Filipe e diz: precisamos de alimento para alimentar a multidão. Então é esse Filipe. E temos essas situações aí. Somente, né? Nós não temos mais sobre Filipe. Então acaba que ele ficou um pouco coisado. Vamos aqui, que depois eu vou para você, tá, Bíblia? Pronto. Existem 4 Filipes na Bíblia, tá? Os 2 Filipes que são filhos de Herodes, né? O Filipe que era casado com Herodias, porém não reinava e não governava em canto nenhum, que Herodias deixou ele para ficar com Antipas, né? E nós temos o Filipe, que era um dos tetrarcas, esse também filho de Herodes, e ele reinava ali sobre uma região da região. Esse Filipe ele não reinava nem na Judéia, nem na Samaria e nem na Galileia, mas ele reinava. Aqui tem o Rio Jordão do outro lado. Então aqui tem a Samaria, a Judéia, a Galileia. Bota o mapa aí. Então existem esses 2 Filipes, filhos de Herodes, um dos Filipes que foi tetrarca, e outro Filipe que nos trazido essa referência a esse nome, pela questão que ele se casou com Herodias, e João Batista combatia, né, que Antipas ficasse com Herodias, porque ela era casada com Filipe. E nós temos o Filipe, apóstolo, que não é filho de Herodes, nem da família de Herodes, e nós temos o Filipe, evangelista. Na Bíblia são falados 4 Filipes, e só são esses 4 Filipes, tá bom? Não tem mais Filipes. Pode perguntar. Já respondi? Show. Talvez uma das perguntas que alguns façam é: irmão, e como eu sei diferenciar, até porque não dá para confundir, né, os Filipes, e como eu sei diferenciar que toda a narrativa lá de Atos não faz referência ao Filipe apóstolo, porque quando Matias morreu, se você for ler lá em Atos, não sei se é 2:8 ou é um pouco adiante, você vê que quando começa a perseguição de Paulo aos cristãos, Estevão morreu, né? Matias foi o apóstolo, né? O apóstolo escolhido para suceder Judas, né? Estevão. Quando Estevão morre, e aí o que acontece? Quando ele morre, começa a perseguição por Paulo. Pronto. Aqui, ó, essa região aqui, ó, do lado de cá. Obrigado, Lídia. Essa região aqui, ó, da Pérea, né, Decápolis, principalmente ali Decápolis, ele era reinado por esse Filipe, né? Esse lado de cá já ficava os outros Herodes, tá bom? Então era só isso aqui. Eu falei do Rio Jordão aqui, né, no meio, mas ele governava mais nessa região aqui de Decápolis, as 10 cidades, tá bom? Pronto. Vamos lá ver em Atos, se eu não estou enganado é Atos 8, para eu poder basear na Bíblia o que é que eu estou falando, né? Acerca do porquê que muitos conseguem distinguir. 8:4, né? Pronto, 8:4. O que é que acontece? Primeiro, antes de ler 8:4, eu vou tentar aqui
trazer um panorama da situação, um pano de fundo do que está acontecendo. Quando Paulo mata Estevão, começa uma perseguição muito grande aí aos cristãos, e Paulo liderando essa perseguição. A igreja em Jerusalém se dispersa, mas aí em Atos, capítulo 8, versículo 4, nos traz algo que nos faz entender que o Filipe que começa a ser narrado posteriormente, não é o Filipe apóstolo, que diz assim, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não é esse daqui, é um pouco antes. Eu não estou achando. Eu devia ter anotado essa passagem. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra eles todos. Pronto. Atos capítulo 1, versículo 1. E Saulo consentia com a sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então os apóstolos, eles não saíram de Jerusalém. Então o Filipe que saiu de Jerusalém foi o Filipe diácono, que começou a pregar nas regiões ali de Samaria e naquela região perto. Tá bom assim? Então aí nos leva a entender que é o Filipe que está operando, é o Filipe diácono. Tá bom assim? Então voltamos agora lá para João. Só se alguém tiver alguma pergunta, outra pergunta, a gente para responder. Tá bom? Alguém tem? Ninguém? Será que já parou de chover? Ou só eu que estou sentindo calor? Está quente aqui. João 1, 44. 43 eu acabei de ler. Acabei de falar sobre Filipe. Acabei de alguma coisa, vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de Filipe? Porque se vocês não tiverem, nós vamos adiante, tá? Então, vamos recapitular o que a gente já viu até agora, no dia de hoje. Nós vimos um pouco sobre a introdução de um pouco sobre Pedro. Depois, na continuação da leitura, nos foi apresentado Filipe. E aí eu falei um pouco sobre Filipe apóstolo, tá bom? Não temos muito o que falar sobre ele, porque a Bíblia nos revela pouco sobre ele. Então, pelas Escrituras Sagradas, nós não temos muito o que falar sobre a sua pessoa. Mas sabemos que ele foi um apóstolo, um seguidor de Jesus, com certeza um homem temente ao Senhor Jesus, tá? E uma das grandes coisas que muitos confundem é a questão de confundir Filipe apóstolo com Filipe evangelista. Mas hoje a gente separou, e a partir de hoje eu creio que a nossa mente não vai mais confundir. Tá bom assim? E agora continuamos a nossa leitura, já que eram essas as questões a ser postas nesses versículos. Vamos lá para o 44, continuação da leitura. João, capítulo 1, versículo 44, diz assim: Ora, Filipe era de Betsaida. Algo que eu esqueci de falar. Ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, né? Vamos continuar aqui a leitura. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus,
tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então a segunda pessoa que nos é apresentada aqui, a terceira já, né, hoje, é Natanael, né? Eu tenho até um irmão que chama Natanael. Natan, tu é Natanael ou é Natan? É Natanael? Natanael, né? Se eu não estou enganado, o significado do nome Natanael é presente de Deus, é presença de Deus, mas acho que é presente de Deus. Hã? Dado por Deus, presente de Deus, né? Eu tenho um irmão chamado Natanael. Acho que meus pais pegaram daqui, né? Mas tem outro Natanael na Bíblia também, mas eu creio que esse daqui é o mais destaque. Então o que acontece? Filipe, ele encontra Natanael e ele fala, é aquele momento que você encontra Cristo e você sai falando: eu encontrei Cristo, Cristo é maravilhoso, Cristo é bom. Eu não sei se vocês foram assim, mas comigo foi assim. Eu saí falando para todos os meus amigos da rua: vamos para a igreja, tem que buscar Cristo Jesus. Então Filipe, ele naquele entusiasmo, seguindo a Jesus, o Messias, o Salvador, que tanto eles esperavam, ele anuncia para Natan. Só que ele diz, com detalhes um pouco acerca da pessoa de Jesus, né? Ele é filho de José, lá de Nazaré. E aí Natanael, ele retrunca: pode vir coisa boa lá de Nazaré? Então nós já falamos sobre essa questão de Nazaré, que muitas vezes era desprezada pelos judeus, não era isso? Mas algo intrínseco aqui, ou algo interessante, ou algo de se chamar, porque um galileu também desprezava Nazaré, porque Natanael era galileu. E da mesma região, a Galileia, ele acaba também trazendo um menosprezo para Nazaré, né? Para você ver como aquela região ainda não era bem quista, muitas vezes era visto assim com certo desprezo. E esse desprezo a gente pode ver em várias passagens da Bíblia. Então por isso que ele diz: pode vir algo de bom de Nazaré? Mas veio, irmão, Cristo Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado ao desprezar alguma coisa, né? Porque muitas das vezes pode sair sim algo de muito bom lá, né? Muitas das vezes o mundo, irmãos, eles já veem, por exemplo, pessoas que estão na prisão já sem jeito. Tem mais jeito não, tem que jogar, desprezar, jogar aí, né? Mas nós cristãos podemos ver que sim, de lá pode sair coisa boa, pode sair homens de Deus, né? Eu vejo que a igreja, ela não pode parar, né, de fazer a questão de pregar dentro dos presídios. E hoje, eu não sei como está hoje, né? Mas eu me lembro que na época que eu fui, os policiais, irmãos, da Armor gostavam quando a gente ia fazer a obra do Senhor, lá dentro dos presídios. Eu me lembro que uma das reuniões a gente ficou num tipo um pátio. E nesse pátio os policiais trouxeram eles e botaram eles em redor. Irmão, foi tão lindo ali o operar de Cristo ali naquele local. E muitos ali, irmão, já estavam até convertidos, já eram crentes de Deus, só que estavam cumprindo suas penas, né? E muitos saem dali, podem ter recaídos, podem, mas muitos permanecem firmes e são transformados em Cristo Jesus. Então a gente não pode olhar para um local e dizer que de lá não sai coisa boa. A gente não pode dizer que só numa comunidade vai sair coisas ruins. A gente não pode. Até uma vez eu estava conversando, eu falei, é muito complicado quando a gente generaliza, quando a gente vê algo e generaliza logo, todas as pessoas daquela, por exemplo, alguém daqui fez alguma coisa de errado, aí a pessoa lá fora, ela fala assim, todas aquelas pessoas fazem coisa errada, né? Não podemos fazer isso, porque todos fizeram? Não, um fez, né? Então, aqui saiu Jesus de Nazaré, e nós somos testemunhas vivas que de muitos locais saíram também. Então continuamos, mas aí acontece algo muito interessante, irmãos, que nós vamos refletir. Natanael fala isso, e depois Jesus vê ele, Filipe diz assim, vem ver, e quando Jesus vê Natanael, ele diz assim, eis aí um israelita de respeito, um homem que realmente vive de forma piedosa, né? Cristo, até olha como
Cristo reagiu com aquele que outrora, né, já que Jesus tinha toda a ciência, aquele que outrora meio que tratou ele com certo desprezo. Você já foi tratado com desprezo? E muitas das vezes, qual é a nossa reação depois disso? Já Cristo foi tratado com desprezo, e a reação dele aqui foi totalmente diferente. Ele disse: olha aí, um verdadeiro israelita, um servo de Deus, um homem de respeito. E é algo importante, porque vindo da pessoa de Cristo Jesus, testifica que realmente ele era um homem piedoso na fé, servo de Deus, um bom judeu. E ele diz, antes mesmo, eu vou ler aqui o 48, que diz assim, que é melhor eu lendo do que eu falando. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Irmão, eu não sei o que foi que sucedeu nessa figueira, mas foi algo muito surreal. Eu creio que o que me leva a crer é que ele estava tendo um momento ali muito íntimo com Deus. Sabe aqueles momentos particulares que nós temos com Deus? Aqueles momentos que a gente se depara e a gente sente a presença, algo sobrenatural acontece ali, porque aconteceu algo muito incrível debaixo dessa figueira, e que nos leva a entender que era algo muito íntimo de Natanael, porque quando Cristo faz essa referência a eu te vi lá debaixo da figueira, olha a reação dele posterior a isso. Vamos ler o 49, que diz assim: então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, Filho do homem. Nós vemos que foi algo, estava acontecendo algo sobrenatural ali, porque Cristo ele replica, ele diz: só por causa desse ato milagroso, sobrenatural, você crês que eu sou Filho de Deus? Imagina o que você ainda vai ver. Então você nota que o que estava acontecendo ali debaixo da figueira com Natanael foi algo surreal, porque a reação dele e como Jesus se comporta nos leva a esse entendimento. Não era algo simples, irmãos, e talvez nem algo tão visto, era algo íntimo, que só ele sabia, que só ele entendia. Muitas das vezes é assim que Cristo fala com a gente. Muitas das vezes é até difícil, irmão. Muitas pessoas que tentam trazer a ciência para dizer assim: esse teu Deus não existe. Muitas das vezes eu em evangelismo, as pessoas questionam isso. E eu digo: irmãos, eu falo assim para eles: olha, você pode até falar isso, você pode até se sentir no direito ou na liberdade de falar isso, mas eu só te digo uma coisa: eu nunca vou poder abrir a minha boca para testificar isso, porque o que eu vivi e o que eu vivo mostra todos os dias da minha vida que esse Deus é real, que esse Deus é verídico, que Ele é verdadeiro. Então, se você ainda não teve uma experiência com esse Deus, você pode falar isso, mas eu não posso. E as minhas experiências, eu posso até te falar, mas você não vai sentir como eu senti. Por isso eu te convido a sentir essa experiência com Cristo Jesus. Então eu falava isso muito para eles, porque eu creio que todos vocês que estão aqui, que tiveram essa convicção acerca da pessoa de Cristo Jesus, sabe das experiências que cada um teve, e testifica esse Cristo na sua vida. Então, ele teve essa experiência, e nós vemos que era algo sobrenatural, e ali nós vimos a testificação de Cristo na vida de Natanael. Natanael, alguns dizem, irmãos, isso é só especulação, não sei se vocês já viram isso, ou alguém já falou isso, que Natanael é o apóstolo Bartolomeu, né? Já que muitas das vezes a gente não pode trazer o nome Bartolomeu como um nome próprio. Isso eu estou falando na ideia de quem defende essa ideia, tá bom? Bartolomeu seria filho de Lomeu, Ptolomeu, não é isso? Aí dizem que esse Natanael era um apóstolo e que era o Bartolomeu. Mas não, irmãos, isso é só mera especulação. Não temos biblicamente como defender isso e nem expor isso.
essa ideia, tá bom? Então são especulações. Eu acho que pelo grau aqui da experiência de Jesus com Natanael, muitos querem continuar elevando esse Natanael, né? E aí leva para aquela questão sempre que eu falo, do exagero, né? Então nós temos que tomar cuidado de afirmar certas coisas se a Bíblia não nos testifica nem nos comprova, assim que a gente pode dizer isso de forma ferrenha, tá bom? Natanael é visto lá no final dos evangelhos, junto com Pedro, na pescaria ali, outros discípulos de Jesus. Quando Jesus se apresenta para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Depois da crucificação de Jesus, quando ele ressuscita, ele não aparece os apóstolos lá na praia? Natanael está lá também. Então, nós temos a citação de Natanael lá também, tá bom? Que nós vamos ver no decorrer da leitura. Tá bom assim? Alguém tem alguma pergunta sobre Natanael? Nenhuma? Encerro por aqui, irmãos, o nosso estudo hoje. Mas se alguém tiver alguma pergunta sobre tudo que foi posto aqui, sobre tudo que foi falado aqui, sobre Pedro, sobre Felipe e sobre Natanael, esse é o momento. Caso contrário, vamos seguir o nosso estudo na próxima quinta-feira, e aí a gente vai abordar aqui o primeiro milagre de Jesus, né? Jesus foi para uma festa de casamento. Isso prova que teve festa de casamento. Pode perguntar. Amém, glória a Deus. As experiências nossas iniciais com Cristo, elas são tão maravilhosas, né, irmãos? Que ela, quando realmente chacoalha com a gente, assim, deixa a gente, né, deixa a gente agitado, a gente realmente testifica e diz assim: cara, eu vou mudar a minha vida de verdade, sabe? Eu vou renunciar a tudo que é do mundo para ver para Cristo. Eu creio que essa experiência de Natanael não é de Natanael, né? Não é algo dele, mas é algo de todo cristão, né? Todo cristão, né, que tem aquela experiência. A de Felipe, irmãos, ela não é relatada, mas com certeza Felipe teve algo também que, né, que deixou ele assim muito, e ele se tornou ali um fiel seguidor de Cristo Jesus, como todos os discípulos, é claro. Amém? Então, puder ficar de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração agora. Vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que você possa falar com Ele o quanto você ama. Talvez nesse momento aproveita para lembrar como foi o seu encontro com Deus. Como foi o momento que você se entregou a Deus e disse: Deus, eu quero te seguir. Nós contemplamos hoje Felipe, que Jesus olhou para ele e disse: vem, segue. E ele seguiu. Nós vemos uma experiência de Jesus com Natanael, onde também tornou-se um discípulo de Jesus. Jesus, ele vai andando e fazendo discípulos. Homens e mulheres começam a seguir a ele. E isso não acabou, irmão, há 2000 anos atrás. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo agora. Pessoas estão seguindo Jesus, pessoas estão largando e abandonando o mundo, estão nascendo de novo em Cristo Jesus, estão seguindo a esse Deus poderoso, que iniciou o seu ministério, que deu pontapé, e hoje, irmãos, nós começamos a contemplar as primeiras ações desse ministério, há 2000 anos atrás, mas que de 2000 anos atrás ele não parou, ele não cessou e nem vai cessar até a sua vinda. Ele ainda continua chamando, ele ainda continua dizendo: vem, segue-me. Ele ainda continua gerando experiências. Não sei qual foi a sua experiência,
Talvez você que está aqui ainda nem entendeu o que é seguir Jesus, mas talvez esse seja o momento de você falar: Jesus, eu quero te seguir, de verdade. Eu quero entregar e render a minha vida a Ti de verdade. Esses homens, irmãos, pelo menos Filipe, nós podemos testificar que foi martirizado. Esse homem que hoje nós lemos e falamos que foi chamado por Jesus, ele morreu por causa da sua fé. Por não renunciar à sua fé, ele morreu, ele foi crucificado. Será que nós estamos tão dispostos a seguir Jesus e não renunciá-lo por nada, ao ponto de entregar a nossa própria vida? Lembre-se do teu chamado. Lembre-se de quando Jesus te chamou. Ele te chamou para que você seguisse a Ele. Ele te chamou para que você fosse uma nova criatura. Se você já não se sente mais um seguidor de Jesus, se você já não sente mais que você tem seguido os passos desse Jesus maravilhoso, reate com Ele agora. Peça perdão pelo seu pecado. Se você tem enterrado o seu chamado, se você tem enterrado os seus talentos, se você tem colocado algo sobre a sua visão, impedindo de enxergar além, que nessa noite essas coisas não venham mais lhe impedir. Que você desenterre o seu talento, que você desenterre o seu chamado, você tire todas as vendas dos seus olhos, pela autoridade de Cristo Jesus. Hoje Jesus nos chama, irmãos. Se você conseguir entender a dimensão do que a gente acabou de ler, a gente acabou de ler Jesus chamando os primeiros a seguir a Ele. Os primeiros a seguir seus passos. Dois mil anos depois, estamos nós aqui, seguindo os mesmos passos. Você consegue entender isso? Aqueles primeiros homens tiveram experiências com Cristo. 2000 anos depois, nós estamos aqui testificando as nossas experiências com Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Não deixe com que o que você vive com Cristo, ou viveu, ou vai viver, seja algo monótono. Não deixe com que a sua leitura das Escrituras Sagradas o leve a um ceticismo, ao ponto de você ler e não crer na força da mensagem que você está lendo, na magnitude, na beleza e na maravilha que essas verdades são expostas através desse livro. Nós iniciamos o início de uma jornada que não cessou, que só vai cessar quando Ele estabelecer tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que o Pai prometeu. Que possamos entender a beleza disso, que possamos entender a beleza do que a gente acabou de ler nessa noite. Olhar para Filipe e dizer: você foi o primeiro, mas não foi o único. Milhares e milhões também atenderam ao chamado. Espero também permanecer nesse chamado até o fim, como você permaneceu, Filipe. E podermos nos encontrar nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, Senhor, abrimos os nossos corações. Com teu maravilhoso sangue nos purifica nessa noite.
Queremos estar nas regiões celestiais. Queremos ser salvos por Ti, Senhor. Cremos em Ti. Também reconhecemos que Tu és o Messias ungido de Cristo. Tu és o Deus verdadeiro, puro e genuíno. E assim nós Te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos fazer. Vai vir aqui, pai? Falar alguma coisa? Aí tem a oferta, né? Bora pro louvor da oferta. E aí você continua no mesmo espírito de adoração. Vem aqui ofertar na casa do Senhor Jesus. Vem entregar seu dízimo, sua oferta a Ele. Em nome de Jesus Cristo, enquanto a gente louva, também louve ao Senhor, celebre ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, como teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
Deus. Irmãos, nessa semana, sexta-feira nós temos teatro, então às 7 horas, quem está no teatro amanhã aqui, em nome de Jesus Cristo. Sábado, aproveite o dia para buscar um pouco da presença de Deus em intimidade, aproveite o dia para passar com sua família, aqueles que vão trabalhar, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Domingo, nós estaremos aqui para a nossa celebração às 17 horas, 5 horas da tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Foi passado para mim que hoje é a comemoração dos aniversariantes. São quantos? 8. Como é que eu vou dizer esses 8 nomes aqui? Eu sei que um é o Evandro. Vamos me ajudando? O outro é... Isso, Gleison, Natan, a Ana, Benedito, Nalda e Mazé, né? E a Vitória, que bênção, que glória, né? Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar, vamos suspender o culto. E me parece, ninguém saia, porque me parece que tem um bolo, né? E umas velas que vão ser acesas para poder os aniversariantes apagar, né? Mas como são muitos, eu creio que no grito, acabou, já, não é isso? Eu consegui apagar uma vela de um bolo, sabe como? Quando disseram, agora o aniversariante vai apagar a vela. Aí eu me virei e fiz, aí a vela apagou. Não foi assoprar, nem foi gritar, foi só um tapinha. Amém? Vamos orar, né? Que bênção, vamos já usufruir aí desses aniversariantes aí, aniversariantes do mês. Louvado seja Deus. Levante suas mãos para o alto e vamos falar com o Pai Eterno. Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, o que nós aprendemos hoje são coisas que vêm nos fortalecer a fé, amanhã, hoje, amanhã e depois, coisas que nós não esqueceremos, são coisas de Deus, que Deus tem usado o teu servo Jonatas, para ter essa paciência de nos ensinar, estudar e repassar para nós. E uma das coisas mais importantes que eu vejo, o que o Jonatas está fazendo, é como aqueles corredores, que correm com aquele bastão, que quando chega lá na frente, passa para o outro e o outro segue. E é o que o Jonas está fazendo, passando o bastão para os outros, para que lá na frente, alguém venha subir no altar, e também ministrar essa lição, esse estudo, porque isso é bom, e Deus abençoa tudo isso. Pai, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, que abençoa os dizimistas, os ofertantes, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação seja com todos, hoje e para sempre. A igreja diga, amém, amém. Calma, fiquem nos seus lugares. Eu ia falar aqui, só calma um pouquinho. Amém?